Oi, filhos, tudo bem? Eu tô aqui de novo com a Bíblia. Ó, dá pra ouvir esse som de papel? É a Bíblia, sua filhinha, com suas anotações. E é muito legal estudar com a sua Bíblia, viu? Porque você já adiantou um monte de coisa. Já escreveu um monte de coisa legal aqui, que é legal aqui ver e ler coisas importantes. Sou muito grato a Deus por você ter me dado esse presentinho naquele dia. E era, não sei se você lembra, mas era uma Bíblia surrada, bem surrada, toda rabiscada, sem capa. Ai, com um monte de anotação sua. Olha, mas eu amo essa Bíblia. Eu amo a Bíblia, eu amo a palavra de Deus. Mas esse livro aqui, essa impressão que veio das suas mãos para mim, é muito especial. É muito especial. Eu sou o Gerson Araújo e você está no De Pai para Filho podcast. Você já percebeu, né? É uma conversa minha com os meus próprios filhos. Que absurdo isso, já. O que você fez? Olha, foi uma ideia meio maluca aqui que eu tive para conversar com eles, para deixar algum valor guardado, registrado. E a gente conversa sobre tudo. A gente tem uma série no ar que fala sobre relacionamento, sobre namoro, casamento e tal. Aquela série ainda não acabou, não parou, né? Ela está em andamento e ela toda quinta-feira ela vai ao ar um episódio, né? E eu comecei uma outra série sobre outro assunto aqui, nada a ver com aquele outro, que nós estamos dentro. Nós estamos numa imersão, assim, bem legal, dentro do Salmo 23. Na realidade, a gente está tentando conhecer o pastor do Salmo 23, né? E nos episódios anteriores, a gente já viu bastante coisa, né? Curiosamente, né? A gente estudou sobre só o primeiro versículo. É que ele é tão legal, tão cheio de significado, tão cheio de coisas, que deu para tirar um monte de coisa legal, né? Hoje eu quero conversar com vocês, pessoal. Vamos tentar, né, conversar sobre o segundo versículo, né? E tentar ver alguma coisa que Deus tem para nós. Eu queria que vocês comentassem, deixassem no comentário as suas impressões, se você tem alguma ideia diferente, pensou alguma coisa diferente, tá bom? Bom, beleza, pai. O que tem no versículo 2? Ó, se você não decorou até agora, sugiro que você decore, tá bom? Porque é bem legal. Vale muito, muito ter isso no coração. Bom, o primeiro versículo, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Beleza, né? Isso aí, beleza. O segundo versículo fala assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse é o que está escrito numa versão que eu tenho no aplicativo. Deixa eu ver o que está na sua Bíblia, filha. Deixa eu ver como é que está escrito lá. Está escrito, eu acho que é a mesma coisa, né? Mas de um outro jeito. Vamos ver. Versículo 2. Está escrito assim, ó. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Né? É a mesma coisa. A mesma coisa. Pai, mas não é normal esse texto? O que a gente tem que aprender? Não é normal que todo mundo já não sabe sobre isso aí? Talvez todo mundo já saiba. Eu não sei se todo mundo sabe. Mas sabe que eu queria dividir com vocês 3 o que veio no meu coração, tá bom? Lembra, se vocês viram os episódios anteriores, que o Davi aqui possivelmente é o autor do Salmo 23. Ele está conversando com a gente, usando como ilustração o dia a dia dele, que no caso era cuidar de ovelhas. Ele era o pastor, ele cuidava. Nos episódios anteriores a gente viu lá o que o pastor faz, o que ele providencia,
como é importante o pastor para as ovelhas, que as ovelhas conseguem identificar a voz dele no meio de outras vozes, né? E agora, aqui, nesse versículo 2, o Davi tá falando coisas muito específicas. Primeiro ele falou assim, o Senhor é meu pastor. Não entrou em detalhes. A gente que teve que descobrir, meio que descobrir o que um pastor faz, quais são as principais funções dele. Porque o Davi chegou e falou, olha, quer saber? Deus é o meu pastor. Eu sou uma ovelhinha para Deus. Então, Deus é o meu pastor. Se ele é o meu pastor, então ele vai fazer isso. A gente deduziu um monte de coisa que um pastor faz. Inclusive até dar a própria vida por suas ovelhinhas, que foi exatamente o que Jesus fez, né? Mas aqui no versículo 2, ele entra especifica, ele fala assim, olha, ele me guia, deitar-me faz em verdes pastos, por exemplo. O que é isso? Eu, como ovelha, o meu pastor me conduz para lugares onde a grama é verdinha, onde a vegetação ali é verdinha. E depois ele continua e fala, ó, e guia-me mansamente para onde? Até as águas tranquilas. Ele está falando aqui das necessidades básicas de comida e de beber água, entendeu? A ovelha precisa pelo menos comer, poxa, né? As ovelhas se alimentam de vegetação, né? E ele fala que as ovelhas se deitavam nos pastos verdinhos. Mas não é óbvio? É mais ou menos óbvio. É porque o pasto podia não estar tão verdinho mais, podia estar ressecado, né? As ovelhinhas poderiam estar num pasto legal, mas elas comeram tudo e o pasto acabou, não tem mais nada, não dá para aproveitar muito mais dali. E aí o pastor fala o seguinte, ó, vamos para outro lugar, vamos achar um pasto. Só que para qual pasto o pastor costuma levar? Um pasto bom, um pasto legal, pasto verdinho, a ponto das ovelhas não precisarem sair. Então elas podem passar lá dias naquele pasto, né? Que aquele pasto tá legal. E se elas passam dias, um tempão lá, se alimentando naquele lugar, elas dormem lá, então elas deitam lá, elas descansam onde? Num lugar bom, num lugar que é o suprimento nutricional deles lá, né? Então era uma necessidade fisiológica, física do bichinho, e elas, né, ele fala, a gente como ovelha consegue deitar aqui, descansar aqui, onde? Num pasto verdinho. A gente pode comer aqui, é muito legal aqui. E ele parou aí? Não, ele falou que leva para um lugar que tem água também, né? E água tranquila, né? Um lugar legal para beber, né? Um lugar top, assim, como o pessoal carioca fala. Veja, são necessidades básicas das ovelhinhas. Bom, então aqui, só que o Davi não está falando que o Davi, leva as ovelhas para um pasto verdinho e para um lugar que tem água boa. Não, ele não está falando isso. Ele descobriu que quem é o pastor, que ele era a ovelha na realidade, em relação a Deus. Ele era a ovelha. E ele descobriu que Deus era o pastor dele. E para onde o pastor leva suas ovelhas? Aí sim, para um lugar que ele podia sobreviver lá, que ele podia viver bem, que ele iria ter comida boa, que os pastos iam ser verdes, assim, não ia ser aquele negócio ressecado, incomível, impraticável, não. Ia um lugar tão bom que dava para descansar no meio daquele lugar. E além do mais, ia ter água, e água boa, água muito boa, né? Água tranquila. E na versão aqui que eu tenho no aplicativo, ele fala assim, guia-me mansamente, quer dizer, Deus conduz a gente de forma mansa para esse lugar aí, ó, para esse lugar que tem água, que tem suprimento de alimento, que vai suprir as nossas necessidades básicas.
A gente viu, né, que é uma das funções do pastor. Suprir o seu rebanho das suas necessidades básicas ali. Comer, comida, água, frio, calor, proteção. Então, aqui o Davi é bem explícito e ele cita as necessidades básicas. E ele está falando que Deus faz isso. Deus faz ele deitar nos pastos verdejantes. Deus o guia de forma mansa. É assim que Deus faz. Você tem a ideia na sua cabeça de um pastor, uma pessoa ranzinza assim, só brigando com as ovelhinhas, gritando, dando cada cajadada pra lá e pra cá, berrando. Você tem essa ideia? Normalmente não é assim. Um pastor, ele tem voz mansas, ele fala com gentilidade, ele é gentil com as suas ovelhas. O cajado não é para ficar dando cajadada em todas as ovelhas. Não, o cajado é para proteger, para resgatar, para buscar. É um agente facilitatório para ele, né, para ele resgatar a ovelha, trazer de volta a ovelha. Então, assim, ele está falando que Deus tem um perfil manso para nos conduzir. Não é a base da gritaria toda hora, não é a base só da cajadada. A gente sabe que Deus é justo também. Ele não deixa de ser justo, né? A gente tem até Deus é zeloso com o nome dele, com as pessoas dele, com a sua própria palavra. E às vezes sim, né? Deus chega com veemência, mas ele não deixa de ser manso. E aqui o Davi percebeu isso. Ele percebeu que ele, como ovelha, tem a voz mansa do seu pastor. E essa voz está guiando de forma tranquila para águas que também são tranquilas. Esse é o objetivo da nossa caminhada, da nossa jornada. Ainda que seja estreito, que seja difícil, a nossa jornada tem como objetivo um pasto, um lugar onde a gente pode ficar bem, pode até relaxar lá, pode se alimentar, vai ter o suprimento das nossas necessidades. E nós estamos sendo guiados para lá de forma tranquila e mansa, né? E o furor do nosso pastor é contra aqueles que não são deles, contra aqueles que estão querendo ferir as suas ovelhas. Né? Um pastor de ovelhas, aí quando chega um bichão de fora, um bicho grandão querendo pegar as ovelhas, o rebanho, alguma ovelhinha do rebanho, aí ele não vai manso, não. Aí ele vai aí ele vai com os paus e pedra, com a sua voz de poder, né? Vai com seu zelo, né? Até o zelo e a voz de trovão do Senhor é muito boa, porque ela nos protege dos nossos inimigos. Ela nos protege, é o nosso pastor que vai proteger a gente com o seu furor daqueles que quiserem nos matar, nos tirar do rebanho, nos ferir. E ainda que haja algum ferimento na nossa vida, esse mesmo pastor vai vir com todo amor, todo carinho e vai tratar do nosso machucado, né? Então aqui no versículo 2, a gente vê Davi descobrindo para onde Deus o está levando. Viu Davi descobrindo de que forma Deus o leva para esse lugar. Deus leva mansamente para um lugar com águas tranquilas. Esse é o ambiente onde o Senhor nos leva. E lá a gente vai poder deitar, descansar
no Senhor e a gente vai seguindo os passos e a voz do Senhor, a gente vai ter acesso a pastos bons, pastos verdinhos, alimento de boa qualidade, coisa que vai fazer muito bem, aquilo que a gente realmente precisava. O nosso pastor, o nosso Deus nos conduz para esse lugar, né? A gente viu no episódio anterior que possivelmente, isso não é nada assim garantido, mas seria razoável se Davi estivesse passando por situações dificílimas. E aí ele percebeu o pastoreio de Deus sobre a vida dele. E aí ele, Deus está sendo pastor para comigo, protegendo, me suprindo, me conduzindo numa jornada. E aí ele descobre que mas ele é bem explícito, ele é claro, e ele decide deixar escrito que até as necessidades básicas de que a gente tem necessidade de ser nutridos por ela, né, de comida, de descanso, de lugar em paz, de água, né, todas essas necessidades, Deus nos leva e nos conduz para lá. Essa é a nossa jornada. Esse é o nosso caminho. Porque quem está nos levando para lá não somos nós por nossa cabeça. Não foi coisa da nossa invenção. A gente tem a necessidade. Mas quem está nos conduzindo para lá é o nosso pastor. Quem está nos conduzindo para lá é o próprio Deus. É o próprio Deus. E isso é muito legal. Muito, muito legal. Bom, eu acho que hoje eu vou ficar por aqui, tá bom? No próximo episódio a gente continua, a gente vê o que Deus fala nesse Salmo 23 aqui, tá bom? Não sei exatamente o que a gente vai encontrar, então eu não posso adiantar, mas a gente continua, tá bom? Espero você no próximo episódio, uma coisa assim. Vai ser muito, muito legal. Tá bom? Deixa seu like, deixa seu comentário se você quiser, fique à vontade. Considere ser um apoiador do nosso projeto aqui. Assim a gente pode abençoar mais pessoas. E da mesma forma que se essa nossa conversa estiver sendo bênção para a sua vida, considere ser bênção para a nossa vida desse lado daqui. Tá bom? As informações, se você quiser ajudar, se quiser ofertar, estão na descrição, né, desse episódio, talvez até no primeiro comentário fixado, mas fique muito, muito à vontade. E você não tem um valor assim, você pode colocar um valor, acho que a gente deixa lá uma sugestão de R$10, eu acho que é isso, que tem o nosso apoio assim, mas o que Deus colocar no seu coração, a gente vai receber com muito amor, tá bom? É isso aí, espero você no próximo episódio.